Irmãos, eu creio que todos nós estamos com os nossos corações dilatados por causa desse grande amor, o amor de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele nos amou primeiro. E a palavra que eu quero, em nome do Senhor, compartilhar com os irmãos, tem a ver com a demonstração do grande amor de Deus. Todos os anos o Senhor nos tem dado uma palavra, e essa palavra tem sido uma espécie de bandeira para nortear os nossos pensamentos, as nossas ações, as nossas decisões durante o novo ano. E nesta noite eu quero apresentar aos irmãos esta palavra que o Senhor nos tem dado e que para mim era uma grande expectativa. E o Senhor tem nos dado esta palavra e eu creio que é uma palavra do Espírito Santo para nortear as nossas vidas, tanto as nossas vidas no sentido individual, como também as nossas vidas no sentido coletivo, como uma congregação, como uma igreja. Nós vamos ler no livro de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 3 de Mateus capítulo 3, a partir do versículo 13, que diz assim: Então Jesus veio da Galileia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: Eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: Deixe assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento os céus se abriram. Vamos repetir esta palavra. Os céus se abriram. Vamos falar novamente. Os céus se abriram. E ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então, uma voz dos céus disse: Este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Ou, em outras traduções, em quem me comprazo. O título desta mensagem, irmãos, é Quando os Céus se Abrem. Para poder apresentar aos irmãos o tema para 2016, que é Céus Abertos. Todos nós vamos levantar as nossas mãos e vamos falar céus abertos. Céus abertos. Céus abertos para a glória de Deus. Irmãos, Deus, ele se movimenta de forma natural e de forma sobrenatural. Para os naturais, Deus é um conceito filosófico, é um conceito cultural, é um conceito histórico. E esses só conseguem ver o agir natural de Deus quando diante das belezas, das grandes maravilhas do mundo, ficam admirados do poder criativo de Deus. Porém, observam apenas o modo natural
como Deus se move na natureza. Para aquele que crê no Filho amado de Deus e que entra em um pacto, em uma conexão com o Espírito Santo, ele vê Deus se movimentando de forma sobrenatural. Deus no meio do seu povo. Crer na movimentação natural de Deus é crer no Deus onipresente. Conforme aprendemos em aulas de educação cristã, no catecismo, em escolas dominicais. Porém, a proposta é para que nós ultrapassemos a crença no Deus onipresente e creiamos no Deus presente. O Deus que está entre nós, com o qual nós podemos falar com Ele, comunicarmos com Ele, sentir o seu calor, o calor da sua presença, sentir o seu olhar, sentir o seu toque maravilhoso. Nós precisamos saber que Deus está no meio daqueles que o invocam. Isso é mais do que onipresença, isso é presença. E com isso, nós precisamos saber que é possível viver entre o natural e o sobrenatural. Porque de um lado, nós vivemos aqui na terra como seres humanos, como homens e mulheres, que precisam de ar, de comida, de água, de sono. Mas do outro lado, nós somos um tipo diferente de pessoas. Não somos alienígenas, mas nós somos pessoas diferentes. Todo homem e toda mulher que faz um pacto com Cristo. E não é um pacto qualquer, é um pacto que envolve palavras, mas também envolve sangue. Não o meu sangue ou o seu sangue, mas envolve o sangue de Jesus Cristo, que continua eficaz, tal qual foi eficaz quando foi vertido na cruz do Calvário. O sangue de Jesus continua eficaz. Então, quando nós fazemos esse pacto com Cristo, nós nos tornamos um tipo diferente de pessoas, porque passamos a andar segundo o Espírito Santo. Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 5, que quem vive segundo a carne tem a mente, os pensamentos, o coração, a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, tem a sua mente, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus desejos voltados para o que o Espírito Santo deseja. Então, meus queridos irmãos, é possível andar aqui na terra em uma dimensão espiritual. E quando você anda nessa dimensão do Espírito Santo, milagres, prodígios, sinais e maravilhas passam a fazer parte do seu cotidiano.
passam a fazer parte do seu dia a dia. Esta é uma boa resolução para 2016, para que cada um de nós a façamos. Em 2016, eu quero andar segundo o Espírito, cada vez mais segundo o Espírito, cada vez mais um homem espiritual e uma mulher espiritual, e cada vez menos segundo a carne. Aleluia. Porque, meus amados irmãos, com isso, como seres humanos, homens e mulheres, os nossos pés estarão na terra, mas a nossa cabeça, a nossa mente, os nossos pensamentos, por que não dizer as nossas almas, estarão nos céus. É bom, irmãos, que nós pensemos assim, e isso vai ativar em nós um desejo, uma esperança, uma busca da manifestação da glória de Deus em tudo aquilo que nos diz respeito. Porque os nossos pensamentos, as nossas mentes estarão em sintonia com o Espírito Santo. Estarão desejando aquilo que o Espírito Santo deseja. Aleluia. Você tem esse direito. Como servo de Deus, como uma serva de Deus, você tem esse direito. O direito de esperar por algo mais. O direito de esperar por algo que vai sair daquilo que as pessoas chamam de normal ou de normalidade. Porque você pode querer e pode esperar algo mais de Deus que vai acontecer. Porque no tempo de Deus, como nós meditamos ontem aqui, no Kairós de Deus, que é o tempo perfeito de Deus, não o tempo do cronômetro, o tempo cronos, o tempo do relógio, do calendário, mas o tempo de Deus, algo sobrenatural vai acontecer. Os céus se abrirão e todos verão que os céus estão abertos. Aleluia. E quando Deus age, irmãos, e o agir de Deus é sobrenatural, o agir de Deus não pode ser impedido por pessoas, não pode ser impedido por organizações, não pode ser impedido por governos. O agir de Deus não pode ser impedido por tribunais. Ele é soberano e Ele reina no céu e na terra. Aleluia. Os demônios não podem impedir. Isaías capítulo 43, versículo 13 diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. É o Senhor que está dizendo, agindo eu, quem o impedirá? Você tem esse direito. Ainda que pessoas digam que você não tem esse direito, você tem esse direito. Ainda que demônios digam que você não tem esse direito, ou ainda que você não esteja sentindo, você tem esse direito. Como filho de Deus, você tem o direito de ter uma experiência sobrenatural com Deus na sua vida. Você tem o direito de querer que coisas sobrenaturais aconteçam na sua vida. Isso não é ser pretensioso. Isso não é pensar de si acima do que convém. Porque todo aquele e aquela que está em aliança com Deus sabe que o que é de Deus é também dele, é também para ele, é também para ela, porque Deus não nega nenhum bem àqueles que são dele, àqueles que estão em aliança com ele.
as promessas de Deus não são apenas para outras pessoas. O que Deus tem deixado para você é seu. E as promessas são grandes. Essas promessas são suas. Essas promessas estão no seu patrimônio espiritual. Você tem que avançar na sua aliança com Deus. Você tem que avançar na sua conexão com Deus. Para que o tempo não passe até você envelhecer e morrer sem alcançar todas as promessas de Deus. Porque as promessas, elas são suas e estão no seu patrimônio. Quando os céus se abrem, irmãos, algo maravilhoso acontece. No dia de Pentecostes, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu. A partir desse dia, a sombra de Pedro passou a curar os doentes. Os dons do Espírito Santo passaram a ser distribuídos para os crentes na medida da fé de cada um. Porque todo crente tem o direito de ser cheio do Espírito Santo. Todo crente pode profetizar. Aleluia. A partir desse dia, quando um servo ou uma serva de Deus se aproximava de um lugar, os demônios saíam em retirada e Deus se revelava ao seu povo por meio de sonhos, de visões e de revelações. Nós precisamos começar a buscar experiências sobrenaturais com Deus. Um dos efeitos do derramamento do Espírito Santo é que o crente tenha sonhos, visões e revelações. Você não pode se contentar com uma vida cristã onde não haja sonhos, visões e revelações de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Desde o mês de agosto, que o Espírito Santo tem nos falado dia a dia, que se nós cumprirmos aqueles quesitos mínimos do conhecimento das palavras de Cristo, que nós vamos adentrar a temas mais, a conhecimentos mais, a assuntos mais profundos dos mistérios de Cristo. Eu creio que o Espírito Santo está nos preparando há 4 meses, de maneira objetiva. Eu sei que muitos irmãos, mas só Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 6. Oh, irmãos, é uma preparação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo quer que nós entremos a conhecimentos, a assuntos aprofundados dos mistérios de Deus, e esse conhecimento envolve sonhos, visões e revelações. E os anjos de Deus desciam do céu e se movimentavam entre os crentes, porque os céus estavam abertos. E nesse texto nós vimos algo interessante. Os céus se abriram quando Jesus saiu das águas, e daí ouviu-se uma voz do céu que disse: "Este é meu filho amado em quem me agrado." E nós podemos tirar daqui uma grande lição, que é a seguinte: sempre que os céus se abrem, é produzida uma conexão, uma ligação entre o mundo material e o mundo espiritual. Agora, os céus se abrem no tempo de Deus. E quando os céus se abrem, Deus estende a sua mão e atravessa
e rompe todas as barreiras para poder revelar-se ao homem. A Bíblia fala, irmãos, de várias vezes em que os céus se abriram e se abrem, e eu gostaria de mencionar algumas delas. Os céus se abrem primeiro quando há pessoas em cativeiro. Os céus se abrem quando existem pessoas em cativeiro. Ezequiel capítulo 1, versículo 1 diz: era o 5º dia do 4º mês do 30º ano, e eu estava entre os exilados, junto ao rio Quebar. É Ezequiel fazendo um relato. Abriram-se os céus, e eu tive visões de Deus. Foi no 5º ano do exílio do rei Joaquim, no 5º dia do 4º mês. A palavra do Senhor veio ao sacerdote Ezequiel, filho de Buzi, junto ao rio Quebar, na terra dos caldeus. Ali a mão do Senhor esteve sobre ele. Deus quer libertar o seu povo de qualquer tipo de cativeiro, de dependência, seja espiritual, material, emocional, física, financeira ou de qualquer outra ordem. E quando alguém do povo de Deus está em cativeiro e busca recursos em Deus, Deus faz com que os céus se abram. E Ele dá a visão, Ele dá a revelação daquilo que deve ser feito para que o povo saia da escravidão para sempre. Deus abre os céus e Ele dá a visão, Ele dá a revelação, Ele acende uma lâmpada, Ele acende uma luz, Ele dá uma ideia, Ele dá uma saída, Ele dá um caminho para que o seu povo, para que aquele irmão e irmã, ou aquela família, possa ser libertada de qualquer cativeiro pelo nome de Jesus. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Para sempre sereis livres. Completamente sereis livres. Absolutamente sereis livres de qualquer cativeiro. Seja ele um cativeiro emocional, seja ele um cativeiro financeiro, seja ele um cativeiro espiritual, seja ele um cativeiro pessoal. Em segundo lugar, os céus se abrem quando Deus se agrada da obediência de seus filhos. É o texto que nós lemos. Nós vemos que Jesus obedeceu e que essa obediência foi do agrado do Pai e que o Pai fez questão de testemunhar de forma pública para que todos ouvissem, para que todos soubessem. Eu quero que você saiba nesta noite que quando o céu se abrir sobre a sua vida, Deus não vai fazer isso de maneira oculta. Deus vai fazer isso de uma maneira muito pública, muito escancarada, porque Deus quer que aqueles que zombam do seu Deus saibam que o seu Deus é o Deus que abre os céus. Aleluia. Jesus obedeceu. Os irmãos viram pelo texto e sabem que João não queria batizar Jesus. Jesus era superior a ele. Apesar de João ter sido o maior que nasceu de mulher, mas Jesus era superior a ele. Porém, o Senhor Jesus, ele queria obedecer ao mandato do Pai e cumprir toda a justiça. E ele insistiu com João, e João o batizou nas águas. E quando isso aconteceu, os céus foram abertos para confirmar o respaldo do Pai, o ministério do Filho e também a Trindade unida na redenção do ser humano,
como foi prometido lá no Éden. Em terceiro lugar, irmãos, os céus se abrem quando os filhos de Deus necessitam de apoio nos momentos difíceis da vida. Atos capítulo 7, versículo 54, tem o seguinte relato. E ouvindo eles isto, eles estavam ouvindo a pregação de Estevão, enfureciam-se em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam seus ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Estevão estava a ponto de ser o primeiro mártir, porque as pessoas já estavam com pedras nas suas mãos para apedrejá-lo. E Deus se manifestou ali, naquele momento difícil, abrindo-lhe os céus, mostrando a ele a sua glória, confirmando que ele, o Senhor, estava com ele, Estevão. Ainda que ele sofresse o martírio, o Senhor estava com ele. O Senhor não queria que Estevão pensasse que ele não estava na vontade de Deus, porque ele estava passando por aquela provação. As provações, irmãos, nem sempre querem dizer que a pessoa saiu da vontade de Deus, ou que ela está em algum tipo de desobediência ou em algum tipo de repreensão da parte de Deus. Eu fico impressionado, irmãos, com o equívoco de muitas pregações triunfalistas. É claro que Deus poderia ter feito com que Estevão passasse pelo meio deles sem ser visto. Os irmãos se lembram quando pegaram em pedras para apedrejar Jesus? Que Jesus passou pelo meio deles, sem ser visto. Porém, Deus não fez. Deus estava com Estevão, e ficou com Estevão, até que ele expirasse com a última pedrada, e ele morreu apedrejado. Então, os céus se abrem, quando os filhos de Deus necessitam de apoio em algum momento difícil da vida. Em quarto lugar, irmãos, os céus se abrem quando Deus quer estender o seu reino. Eu não vou ler esse texto, mas os irmãos que estão anotando, anotem Atos, capítulo 10, versículo 9, até o versículo 15. Em quinto lugar, os céus se abrem quando Deus quer revelar a sua natureza. Quando Deus quer que você conheça a sua essência. Quando Deus quer que você conheça quem Ele é. Os irmãos anotem Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 ao versículo 13. É muito lindo, irmãos. Que pena que eu não posso falar tudo isso para os irmãos. Em sexto lugar, irmãos, quando Jesus esteve aqui na terra, foi um tempo de céus abertos. Em João capítulo 1, versículo 43 em seguinte, depois de um certo diálogo com Filipe, André, Pedro, Natanael, Jesus falou: de agora em diante, você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Em sétimo e último lugar, a partir da vinda do Espírito Santo, cada crente tem os céus abertos para si. Tem os céus abertos em seu coração. João capítulo 14, versículo 16, Jesus disse: eu rogarei ao Pai,
E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo, não mais como no Éden, apenas uma vez por dia, na viração do dia. Não mais durante 33 anos, mas agora, 24 horas por dia, todos os dias da semana, todos os dias dos meses, todos os dias do ano, apenas quando vivemos na presença de Deus. Vivendo na presença de Deus, os céus estarão abertos. Você precisa saber disso. Você precisa viver isso, porque a proposta para este ano de 2016 é ter 366 dias de céus abertos. Eu quero pedir que todos se coloquem de pé. Este ano é o ano bissexto. Nós teremos 29 dias no mês de fevereiro. Então serão 366 dias de céus abertos. 366 dias de sonhos, de visões e de revelações. 366 dias de milagres, de prodígios e de maravilhas. 366 dias livres. Livres de todo o cativeiro. Cativeiro do corpo, cativeiro da alma, cativeiro do espírito, cativeiro da família. 366 dias de liberdade, 366 dias estendendo o reino de Deus até os confins da terra. 366 dias agradando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo em todas as coisas, sejam em palavras, sejam em ações, sejam em decisões. 366 dias agradando ao Senhor. Agrada-te do Senhor e Ele concederá o que deseja o teu coração. 366 dias de céus abertos.